Bom, pessoal, na nossa aula de religião de hoje, nós vamos trabalhar o conteúdozinho, aqui o texto extra que foi para casa aí de vocês, esse daqui, tá? Que é Jesus e as crianças, tá? Então, eu vou fazer uma leitura com vocês, vou contando algumas coisas que forem interessantes, ok? Vamos lá. Jesus e as crianças. Num certo dia, os seus discípulos fizeram uma pergunta, querendo saber quem era o mais importante no reino do céu. Será que eles estavam querendo saber qual deles era o mais importante, ou o mais querido, ou ainda o preferido? Jesus foi logo respondendo: sabem como? Chamou as crianças e colocou-as na frente de todos eles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem igual às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. Uau, que resposta! Acho que os discípulos não esperavam por essa. É assim que nós cristãos devemos nos comportar. Precisamos ser totalmente dependentes de Deus. Jesus quer que os cristãos tenham sede do saber, do conhecer, do provar e do experimentar, assim como as crianças insaciáveis, sempre aprendendo a praticar a fé. As crianças são transparentes, não fingem ser aquilo que não são. Como elas, nós precisamos saber a perdoar, ouvir a voz do Pai. Jesus estava falando de humildade. Ele disse que o maior reino do céu é aquele que se humilha e fica igualzinho a elas. Jesus estava falando da simplicidade e transparência das crianças. Ele mostrou tanto amor a elas, disse que aquele que recebesse uma delas era como se estivesse recebendo a ele próprio. E disse mais, que se alguém fosse o causador de uma criança ficar longe dele, era melhor que essa pessoa colocasse um fim na sua própria vida. Já viram um amor maior que esse? Jesus ama crianças. Agora os discípulos já sabem o que é preciso fazer para ser o maior no reino dos céus. E você também. Bom, pessoal, então como vocês viram aqui, né, os discípulos, eles queriam saber quem era mais importante e tal, estavam todos ali discutindo. Então Jesus reuniu todas as crianças e colocou-as todas à frente de todos que estavam lá e falou que as pessoas, elas deveriam ser, os adultos, eles deveriam ser assim como as crianças, para que elas pudessem ter, né, o reino dos céus. Bom, então por quê? Porque as crianças, elas não mentem, né? Elas são puras e elas são totalmente dependentes dos outros. Então, nós devemos ser totalmente dependentes de Deus, né? Assim como as crianças são dependentes dos seus pais, nós devemos ser dependentes de Deus, nós adultos. Devemos ter o nosso coração puro, agir com simplicidade, não é? A gente deve agir mais assim, certo, pessoal? Porque a gente tendo mais uma humildade, né, sabendo perdoar, porque as crianças, elas não guardam mágoa dentro delas. Elas podem brigar ali entre si, brigam ali mais com seus coleguinhas, mas depois elas já voltam e são amigas de novo e esquecem tudo que aconteceu. E os adultos não. Os adultos acontecem as coisas e elas muitas vezes ficam remoendo e tal. Não esquecem o que aconteceu, né? Então a gente tem que aprender a perdoar, certo? Então a gente tem que ter o nosso coração puro, semelhante assim como os das crianças, certo? Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula de religião de hoje, tá? Em caso de vocês terem qualquer dúvida, é só perguntarem pra ti, ok? Então é isso, meus amores.